Irmãos, nós estamos chegando ao quinto sermão da série. Estamos terminando essa série hoje à noite, Atitudes Transformadoras. E pessoalmente tem sido para mim um motivo de muitas perguntas. Vimos a semana passada e retrasada que a dúvida não é pecado, desde que ela seja para encontrarmos e aprendermos coisas com o Senhor. Esses textos têm me motivado muito a pensar sobre mim e sobre as minhas atitudes enquanto crente, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto amigo, e como que essas coisas devem facilitar a minha vida e, sem dúvida, a vida também dos amados irmãos. De fato, eu tenho visto isso assim, não sei se você tem refletido desse modo, mas eu tenho pensado muito e tenho sido privilegiado com a oportunidade de trazer isso para o Senhor. Eu queria começar fazendo uma pergunta a você. O texto que nós vamos ler hoje é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 13 a 25. Vou fazer uma introdução longa até chegarmos lá, mas 1 Pedro 2, de 13 a 25, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos retornar a ela muitas vezes, especialmente na segunda parte do nosso sermão de hoje à noite. Então, 1 Pedro, capítulo 2, de 13 a 25, então vem a pergunta que eu quero fazer aos irmãos. Imaginemos nós que Jesus viesse aqui, como já esteve aqui em carne, e desse a você uma ordem, por mais absurda que esta ordem fosse, a pergunta é: você obedeceria sabendo que ele é o Cristo ou não? Guarda com você essa pergunta aí. Se Cristo viesse aqui em carne, como de fato já veio, e desse a você uma ordem, a mais absurda que você pudesse pensar, a pergunta é: você obedeceria ou não? Temos visto, irmãos, que o Senhor asfaltou o nosso caminho com a sua palavra e o fez para que nós soubéssemos como assumir algumas atitudes boas ou abandonar aquelas que de fato não agradam ao Senhor e nos complicam no relacionamento com outras pessoas. Embora eu vou falar de 1 Pedro hoje, texto que nós já vimos há não muito tempo atrás, mas dada a série de atitudes transformadoras, é muito importante voltarmos a esse texto. Eu quero introduzir isso dizendo que tem sido muito prejudicial para as pessoas a questão da rebelião, ou a questão da rebeldia. Uma situação difícil de tratarmos. A reclamação é como uma panela no fogo com um líquido qualquer. As reclamações, a cobiça, a crítica, a dúvida, atitudes que nós trabalhamos nesses últimos domingos, elas vão se agrupando aos poucos, como se fosse uma grande ebulição, acumulando muita energia. Com o tempo, a mistura tóxica ferve e gera uma atitude de rebeldia. Sabe qual é o maior problema quando se fala de rebeldia? É que ela é uma atitude que eu vivo, que ela é uma atitude que você vive. Essa atitude ruim está no coração de todo ser humano. Lembra-se do ensino de Provérbios 22, 15, que nós usamos muito para as crianças? Quando diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina há de valar dela. A gente sabe disso, que a criança, ela já nasce com o estado de estupidez, de rebelião. A criança tem já no seu DNA essa marca, de fato, que cria algum problema para ela no tocante à sua vida. De certa maneira, todos nós somos rebeldes. Então a pergunta é: o que é rebeldia?
é saber o que Deus deseja que eu faça e recusar-me a fazê-lo. Isso é rebeldia. O modo mais simples de explicar é isso. Deus quer que eu faça algo e eu disse não. Deus quer que eu faça alguma coisa e eu digo não. Mas há pouco a pergunta era, se ele viesse em carne e dissesse, faça alguma coisa, por mais estúpida que fosse, você cumpriria? Quase a totalidade dos irmãos que estão aqui certamente diria, não, eu faria. Então qual é a diferença? Se lemos na palavra de Deus, que o Espírito de Deus está em nós, que Ele nos comprou com o sangue de Cristo na cruz e colocou o seu Espírito dentro de nós, em que Ele está presente 24 horas por dia, em que as suas ordenanças que são bíblicas, sejam veterotestamentárias ou neotestamentárias, ou seja do Velho e do Novo Testamento, são palavras de Deus. E porque eu acho então que é possível ser cristão, que é possível ser servo, que é possível amar a vida, mas não obedecer, não ser submisso. Então, quando falo isso, eu estou muito à vontade, porque eu conheço meu coração e eu sei também que eu sou rebelde. Eu sei que há coisas que eu só faço porque eu tenho que fazer. Há coisas que eu não faço porque eu tenho prazer. Eu faço porque Deus mandou. Mas isso é coisa do velho homem. Isso é coisa de um coração que ainda continua insistindo em, parece que, governar a própria vida e não fazer aquilo que Deus deseja que deve ser feito. Rebeldia, irmãos, é coisa séria. Pela boca de Samuel, Deus disse, e o texto é 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Você sabe o que é feitiçaria? Alguém vai dizer assim, mas eu não faria coisas de feitiçaria, magias negras, aquela coisa toda que se faz por aí. Mas quando se rebela, para Deus é tão sério, que você é como se fosse feiticeiro. Como se fosse idólatra, como se simplesmente abandonasse a adoração restrita a Ele e depositasse a sua confiança em outra coisa senão nele. Então por que é que eu só obedeço quando as coisas são boas? Quando elas estão ao meu favor? Então a obediência é algo que deve ser dada a Deus. Mas a rebeldia, ela contraria a vontade de Deus. Um texto do Novo Testamento, Romanos capítulo 13, Paulo vai descrever, vai declarar que qualquer e toda a autoridade, ela é instituição, ela é composição, ela é vontade de Deus. E sabe qual é o problema, irmãos? Que nós achamos que nós não precisamos obedecer, porque todo ser humano é rebelde, inclusive as autoridades. Então, se há uma corrupção generalizada no mundo, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ser submisso? Porque Deus mandou. Porque Ele é o seu dono. Porque Ele comprou você. Você ia para o inferno e Ele impediu isso. Porque Ele amou você. Porque Ele me disse, faça o que eu estou te mandando fazer. E parece grosseiro esse modo de dizer. Então pode dizer, querido irmão, pela graça de Deus que alcançou o seu coração, que alcançou o nosso coração, pelo amor irrestrito que Ele tem para conosco, nos submetamos ao Senhor e qualquer autoridade que Ele colocou sobre a nossa vida. Ficou mais fácil? Ficou mais leve? É a mesma cacetada, é a mesma paulada, só de um jeito diferente e talvez mais carinhoso. Irmãos, se você for honesto, eu e você lutamos com isso todos os dias. Todos os dias. Então, quais sejam essas autoridades que Ele instituiu? Governo em todas as suas esferas. Não importa que governo seja, de onde ele seja, que partido seja, que linha seja, toda a autoridade é imposta por Deus, é constituição, é formada por Ele. Liderança eclesiástica. O marido e a esposa juntos na condução dos filhos. O patrão. Todos esses. E aí podemos ter um pouco mais de elaborado aqui o que é autoridade, como Deus as instituiu para o nosso bem. E para a demonstração do que é o Evangelho também. Qualquer pessoa que resolve ir além daquilo que Deus estabeleceu, alimenta a rebeldia, que certamente trará muitos dissabores. Agora,
vejamos algumas coisas que, numa observação, em outras leituras, nós podemos chegar à conclusão. Há um texto, Números 16, depois você pode ler na sua casa, que é interessante porque Coré, Datã e Abirão, essa galera se reúne para se revoltar contra a liderança de Moisés. Moisés é o camarada que saiu do Egito, com 2 milhões de pessoas. O texto diz que ele era o homem mais manso da terra, porque governar 2 milhões de pessoas tem que ser manso da terra mesmo, né? E ele então governa 2 milhões de pessoas, ele arrasta esse povo no deserto. E quando as coisas estão quase se aproximando agora do bem bom, Corá vira para Moisés e diz assim: basta, chega. É só com você que Deus conversa? E aí então, vem Datã, vem Abirão, vem a galera toda e começa: é isso mesmo, é isso mesmo. Daqui a pouco você vai ver Miriam, daqui a pouco você vai ver Arão, e a galera toda se rompendo contra ele. Há uma série de fatores que levam as pessoas a se rebelarem contra qualquer que seja. O fato é, irmãos, que a Bíblia está repleta de informações de homens e mulheres, de nações inteiras, que se prejudicaram muito por conta da chamada rebelião, de se rebelar contra Deus, contra os líderes que ele instituiu, seja a que nível for, para o bem do ser humano. Então, quais algumas consequências? Nesse texto mostra que a primeira consequência deles foi o recuo da liderança. Pessoas difíceis de serem lideradas estão solitárias e sozinhas, porque resolve viver para si mesmo, com o seu umbigo, com o seu coração, com as suas emoções, com as suas experiências todas. E nós percebemos então que pessoas, que líderes não gostam de andar conosco, porque nós somos rebeldes o tempo todo, em todos os níveis. E Deus diz assim: Moisés, afaste-se de Coré, Datã e Abirão. Eu vou tratar com eles agora. E a primeira coisa que acontece é isso: Deus tira a sua liderança, porque ele mesmo vai tratar com o rebelde. Aí daquele que cai na mão do Deus vivo, diz o texto bíblico. Nessa continuidade de variadas dificuldades, tem o sofrimento de pessoas inocentes. Quando o rebelde resolve se rebelar, ele não assume as consequências apenas para si. Por exemplo, um pai, uma mãe, um líder, alguém que seja, muita gente passa a sofrer as consequências daquilo juntamente com ele, por causa da sua rebelião. Você já pensou nisso, pai? Já pensou nisso, mãe? Nós já pensamos nisso, o que acontece? Tem mais aí, porque a contaminação de outros. Você já viu quando você começa a conviver muito com o reclamão, o que acontece? Com o crítico, o que acontece? Com aquele que tem cobiça, acontece? É exatamente isso, irmãos. A contaminação, ela acontece. Outros passam a se rebelar também. 2 ou 3, quando se juntam, pronto, criou a gangue. Para se rebelar contra Deus. Vê uma criança brincando em algum lugar: filha, vem cá, vai ali, vem cá, vem aqui, vai. Junta 2, vem cá, corre do carro atrás. Vem cá, daqui a pouco tem 3, você não acha mais ninguém. Porque aí formou uma gangue. E nós temos essa oportunidade quase sempre, né? Uma oportunidade ruim de ficar alimentando a rebeldia no coração das pessoas. Faz um comunicado de um, fala mal do outro, daqui a pouco todo mundo está se rebelando contra isso. Quarto aspecto aqui: a disciplina é inevitável. Podemos fazer mais considerações aqui, mas eu não tenho tempo para isso, mas mostrar exatamente isso, que a disciplina é inevitável. Quando menos se espera, e quase nunca o rebelde acha que vai ser disciplinado, a conta chega. E aí, gente, tem que pagar toda a conta. Não é um pedaço da conta. Vai pagar toda a conta. Então, a primeira coisa que nós vamos considerar é que rebelião é um vírus pecaminoso que nasceu no nosso coração, lá no Jardim do Éden. Está lá, veio de lá. E todos nós estamos então passando um para o outro esse vírus maligno. Sabe qual a solução para isso? Submissão. E submissão não é para uns ou para alguns. A submissão é para todos. Inclusive eu e você.
Todos nós somos chamados para nos submetermos ao Senhor e a todas as autoridades que Ele instituiu. Irmãos, repito, falar de submissão é um assunto difícil. Parece que arranha a nossa garganta. Parece que há um julgamento quando se fala disso. Aliás, se você se julgasse a si mesmo, se eu me julgasse a mim mesmo, não haveria necessidade de sermos julgados pelos outros. Então, quando alguém diz que você é rebelde, se você pensar em você mesmo, ninguém precisaria fazer isso. E eu quero repetir isso, irmãos. Todos nós que estamos aqui nesse lugar hoje à noite, honestamente, devemos lutar contra isso e dizermos, sim, eu tenho aí no meu coração uma pontinha de obstinação, uma pontinha de briga comigo mesmo e de não querer obedecer, de não querer seguir ordens, de não querer fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Eu quero colocar isso pensando no seguinte, talvez aí entre o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 13 a 25. Abra a sua Bíblia para a gente poder olhar para esse texto. Pedro, capítulo 2, 13 a 25. Deixe sua Bíblia aberta e eu vou olhar para o texto agora, ok? Diz assim o texto: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Verso 15, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sob o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornaste ao pastor e bispo das vossas almas. Talvez, irmãos, pudéssemos resumir tudo isso dizendo que a submissão é o projeto de Deus para o bem dos seus filhos e testemunho do Evangelho. Esse é o resumo que podemos dizer desse texto que nós acabamos de ler. A submissão é o projeto de Deus para o bem de seus filhos e o testemunho do Evangelho. Algumas coisas são importantes para nós, eu queria compartilhar rapidamente com você no tempo que me resta, de que submissão, ela é devida a Deus voluntariamente. Isso é muito importante, mas olhe para o texto. Por causa do Senhor, sujeitem-se. O texto não dá a ideia de alguém amarrado, empurrado, puxado, obrigado a fazê-lo. O texto diz lá então, sujeitem-se. Coloquem-se espontaneamente debaixo da autoridade de alguém. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que nós precisamos obrigar uns aos outros, e aí serve, já que estamos terminando aí essa série por causa do mês da família, quando nós buscamos, por exemplo, submissão da esposa, se ela não te entrega voluntariamente, é opressão, não é sujeição. Então, se a rebelião é alguma coisa que alcançou toda a raça humana, submissão é para todas as pessoas. Em termos de relacionamento conjugal, estamos falando então que há papéis aí para serem cumpridos, seja pelo marido,
como líder da casa, seja para a esposa, como ou submetendo-se a ele, ou ambos cuidando dos filhos e os filhos se submetendo aos pais, submissão para todo mundo. Paulo, quando trabalha isso, antes de começar a falar sobre isso, ele vai dizer que todos deveriam ser submissos a todos. Então é mais do que cumprir uma ordem porque eu sou obrigado a fazê-lo. O texto diz então, sujeitem-se. Faça isso espontaneamente. Queiram se sujeitar. Faça isso com alegria. Faça isso com disposição. E pergunta por quê? E o texto que começa com essa expressão, por causa do Senhor, ou seja, por causa de Deus, o meu foco ao olhar para, seja quem quer que seja o líder sobre a minha vida em um momento específico, eu tenho que pensar que é por causa do Senhor. A descrição de Efésios, por exemplo, vai em todos os momentos nos dizer isso. Liderança masculina por causa do Senhor, submissão feminina por causa do Senhor, cuidar bem dos filhos por causa do Senhor, obedecer aos pais por causa do Senhor. Então, sujeição, ela está aqui, é inteiramente voltado para Deus. É Ele quem instituiu isso. É Ele quem determinou que no mundo haveriam regras, haveriam posicionamentos, haveriam uns serem submissos a outros. E às vezes nós trabalhamos aí com um duplo sentido. Às vezes em algum lugar eu sou líder, em outro lugar eu sou liderado. Eu sou submisso aqui, mas governo ali. E nós temos que aprender então a trabalhar com isso, porque ninguém que não saiba se sujeitar voluntariamente será autêntico líder como Deus deseja. Então, se você ainda não entendeu isso, que sujeição é voluntária, e você faz por causa do Senhor, então você não entendeu sujeição ainda. Aí ele vai dizer então que toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, verso 13, como autoridade suprema, nós temos todo um contexto aqui de império, quando o texto é escrito aqui. Ele vai dizer, sejam os governantes, como por eles enviados, e é interessante, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Se alguém necessita ser punido, é porque não oferece sujeição, e sim se rebela. E o texto vai depois nos mostrar isso um pouquinho melhor, mas por hora cabe nos dizer isso, que submissão é devida a Deus voluntariamente. Então, quando você deve se sujeitar a alguém, pense primeiro que a sua sujeição é a Deus. Todos os demais são autoridades que Ele instituiu de alguma maneira. E repito, em algum momento você é líder, submisso, em outro momento você é o que lidera como líder. De modo que essas coisas estão acontecendo o tempo todo em nossa vida. Seja como patrão, como funcionário, seja como filho ou pai, seja como marido ou esposa. Esse relacionamento, ou essa sujeição, ela precisa acontecer o tempo todo e de modo voluntário, na perspectiva de adorar a Deus, sendo sujeito a todos aqueles que Ele mesmo instituiu, porque submissão é instituição divina. Diferentemente, ou se nós agirmos diferentemente disso, então não seremos sujeitos, e sim rebeldes contra o Senhor, e seremos comparados a feiticeiro, alguém idólatra, e não alguém que ama Deus. No segundo aspecto do texto, irmãos, diz que a submissão, ela na verdade ela é um instrumento de proteção para nós. Porque nos protege. Quando você então recebe ordens, orientações, na verdade é para o nosso bem. É para nos ajudar a andarmos melhor. Versos de 15 a 17. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. A visão de Deus é uma visão de que cada um no seu lugar faz o seu papel e nós não devemos atrapalhar esse processo. Aliás, fazendo coro com outros textos que nós temos, especialmente do próprio Paulo, que nós temos que orar pelas autoridades, é a orientação que ele dá a Timóteo. Orar pelas autoridades é nossa questão. Mas eles estão aqui para, de fato, segundo o verso 14, punir aqueles que estão errando e estão
não são sujeitos ou praticam o mal. Agora, é melhor ser disciplinado, é melhor ser perseguido por fazer o bem ou disciplinado por fazer o mal. É isso que ele está trabalhando aqui. Então, quando nós temos a submissão como instrumento, vai nos proteger. Quando eu obedeço a Deus, eu estou protegido. Alguém já ouviu a frase, né? A mãe tem boca de praga, né? Se ela falar, César, já era. Mas não é isso. É que a mãe tem a experiência. A mãe olha de uma visão um pouco mais ampliada. As crianças são apaixonadas, elas são egoístas, elas querem o que elas querem. E quando alguém ousa dizer, não, não é bem assim, aí ela tem boca de praga. Sabiamente vai acontecer o que ela disse que aconteceria pela experiência que tem. Mas quando você resolve viver por si mesmo, então você precisa saber que você se encontrará com o Senhor. E não é brincadeira isso. Portanto, a submissão ela é devida e deve ser voluntária. A submissão é instrumento de proteção, para proteger sua vida. Todos os ensinos bíblicos é para proteger você. Todos eles. Mas nós achamos que Deus é um velhinho, né, barbudo, lá no céu, tirando toda a nossa alegria, né? Eu falei, mas eu também tenho que ser feliz, mas eu gosto muito disso, mas é o meu desejo, mas ninguém olha para mim. Aí começamos a fazer aquele solo de tristeza, de que eu sou um pobre coitado, sou um coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim. Não, se você precisa pensar quem está dizendo para você o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e quase sempre é para o seu bem. Sujeição é para o bem. Verso 18 a 20. A submissão é para todas as circunstâncias. Agora, irmãos, aí entra algumas questões interessantes aqui, porque ele fala assim, escravos, e o contexto aqui é de escravatura no momento em que o texto é escrito. Diz lá, sujeitem-se aos seus senhores. Mesmo nesse contexto, a expressão aqui é sujeitem-se. Seja você o que vai oferecer a sua submissão ao seu Senhor, com todo respeito, não apenas aos bons, mas aos maus. Você não conhece meu patrão. Você não sabe a esposa que eu tenho. Já viu meu filho? E aí nós achamos que todas essas situações devem, a malignidade de alguém, tira a minha responsabilidade de ser submisso. Porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, não dá para ser submisso. Quem falou isso para você? Não foram eles, o próprio Deus disse que você precisa ser submisso, se submeter a eles. E aí todos os contextos que vão acontecer de apenas os bons, mas os maus, ou não só os bons e amáveis, mas também também os maus. Por quê? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Irmãos, aqui parece, quando você olha o texto cruamente, não, que eu vou obedecer em toda e qualquer circunstância e acabou. Não. Aí algumas coisas nós precisamos considerar. Primeiro que ninguém pode conduzir ninguém ao erro ou exigir de você alguma coisa que o leve a pecar contra Deus. Então você precisa estar muito atento a esta questão para definir submissão aí. E as situações, irmãos, que são muito difíceis. Não é? E ficarmos atentos. Por exemplo, um camarada vai começar o seu trabalho, no terceiro dia de trabalho, o chefe chama ele e o esculhamba na frente de todo mundo e fala que ele é incompetente, que ele não serve para nada. Alto lá, segundo dia de trabalho. O que você espera que vai acontecer nos próximos? Mas de repente você trabalha na empresa há 15 anos, e lá um dia lá que o patrão fica bravo e briga, te esculhamba e faz tudo o que eu acabei de falar. Quantas vezes? Em 15 anos uma vez? Será que não dá para suportar isso? Ele não pode fazer isso comigo. Quem é ele para dizer isso para mim? Sabe a situação dele? Sabe o que ele está vivendo? Não são as desculpas aqui, mas pensarmos um pouco nas realidades das pessoas também, em acharmos que são desculpas para que nós não sejamos submissos, ou não obedeçamos aquilo que temos que fazer. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Não, é castigo porque você merece. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Irmãos, aqui não é nenhum pedido ao sofro, à vontade, gostem de sofrer, vamos fazer uma equipe aqui, uma ONG dos sofredores. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há pessoas que não querem nunca se colocar à disposição em obediência a Deus
por quem quer que seja, e acha que isso é uma vitória, uma vantagem, arrota o direito de, não, eu faço e eu aconteço, porque quem são essas pessoas? Eu sou filho de Deus. E mau testemunho dá quando não obedece, quando não é submisso, quando não trata direito do seu patrão. Isso é muito sério, irmãos, porque a gente tem levado as nossas, especialmente questões políticas do nosso país recentemente, como sendo a coisa mais importante da nossa vida. Nós somos tementes a Deus, a nenhum governo da terra. Nós temos que orar por eles. Isso nós temos que fazer. Porque todos eles vão errar, irmãos. São humanos e pecadores. Todos vão errar. Na mais boa intenção que tenham de um lado ou de outro, e nas linhas que nós temos aqui, todos vão errar. E qual é o nosso papel? Orar. Qual é o nosso papel? Cuidar. Qual é o nosso papel? Estar à disposição para servir. Mas nunca acharmos que podemos, pela força, pela guerra, pelo tapa, qualquer coisa, destituir governo que o próprio Deus instituiu por voto democrático em qualquer sentido. Então sempre será errado isso, nós precisamos considerar esses fatores quando nós assumimos uma postura de lutar contra o governo. Ele foi instituído por Deus. E todos que tiverem errado precisam pagar o preço, não importa que linha seja. Eu estou dando só uma abordagem política, né? Mas nós precisamos considerar esse fator e muito mais do que isso. Amando as pessoas e buscando colocar todas diante do Senhor. Sem que nós brigamos como se fosse plataforma da nossa vida. A minha plataforma é servir a Deus. A minha plataforma é orar pelas minhas autoridades. A minha autoridade é orar pelos meus governantes. A minha autoridade é cuidar deles. Essa é a minha função. Deus governa esse mundo, não é você. E nós precisamos considerar isso com muito cuidado. Versos 21 a 24 diz que a submissão ela é exemplificada pelo modelo de Cristo, irmãos. Olha só como, quando você olha para o modelo de Cristo, e você olha em os 3 anos que ele passa aqui nesse mundo, olha o que o texto diz: para isso vocês foram chamados. O nosso chamamento primeiro é para glorificarmos a Deus, é para olharmos para o exemplo de Cristo, é para querermos nos parecer com Ele, é para querermos andar com Ele, fazer o que Ele fez, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. A minha função e a sua função vivendo neste mundo, é sempre olhar, quando temos que tomar alguma decisão de submetermos alguém, é o que Cristo faria. E como ele fez isso? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Irmãos, todos nós muitas vezes fazemos isso. Nós não consideramos isso. Nós queremos revidar o insulto. Nós não queremos sofrer apenas, nós fazemos ameaças quando estamos sofrendo. Nós não sabemos o que significa entregar-se àquele que julga com justiça. O Deus que eu creio, o Deus que nós cremos, Ele é capaz de cuidar das pequenas coisas da nossa vida. E nós precisamos considerar esse fator. Foi para isso que nós somos chamados, diz o apóstolo, num texto bíblico que eu creio que é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é verdade. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça, por suas feridas, vocês foram curados. Ou seja, Deus nos curou em Cristo. E esta rebelião que às vezes insiste em sair de nós como homem velho, de Romanos capítulo 7, precisa ser mortificado todo dia. Você não é forte porque você é rebelde. Você não é poderoso porque você é rebelde. Não, você precisa buscar humildade no Senhor. Em sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se submeteu até a morte de cruz por nossa causa. Eu não tenho sangue de barata, não. Se fala isso para mim aí, eu vou fazer acontecer. Pois igualzinho Jesus fez. Né? Na cruz ele queimou todo mundo, esbofeteado que foi, traído que foi, mentiram sobre ele, fizeram muitas coisas, ele simplesmente fez o quê? Se submeteu. Foi para isso que eu vim, ele diz. Não vim para ser servido, vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. O seu juiz, o meu juiz, o nosso juiz é Deus. Verso 25 termina dizendo o seguinte: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao bom pastor e bispo de suas almas. Então a obediência é instrumento de comunhão com Deus. Assim como Deus sofreu, assim como Ele entregou sua vida na cruz por nós, que estávamos desgarrados, agora
sendo submisso a quem temos que ser submisso, nós somos submissos ao Senhor. Irmãos, qualquer rebelião, primeiro ela é contra Deus. Qualquer rebelião, primeiro ela é contra Deus. Qualquer submissão, ela só acontece se for por causa de Deus. O texto começa assim, por causa do Senhor sujeitem-se. O texto diz aqui, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Eu estava perdido, destinado a um lugar muito ruim, separado eternamente de Deus. Ele me presenteia com a graça de Cristo na cruz, me dá como presente o Espírito que habita no salvo. Para eu fazer o quê? Para eu achar que eu posso governar minha própria vida? Então por que você não salvou-se a si mesmo? É isso que nós precisamos pensar, meus irmãos. Todos nós lutamos com isso todo dia. Todo dia. E eu comecei a pensar, nessa semana, quais momentos eu tenho me rebelado? Quais momentos eu tenho me rebelado? Talvez seu pai não seja um pai que você espera que ele seja, mas ele é autoridade. Sua mãe não seja a mulher que você quer, mas é autoridade. O seu marido não seja o homem que você quer, mas ele é autoridade. O policial, o professor, o pastor não é perfeito, mas é autoridade. A liderança, Deus estabeleceu a autoridade. E nós tratamos isso tudo como se fosse nada. Porque a gente se acha. Então, por isso que, irmãos, eu fiz questão de dizer que a submissão ela é projeto de Deus para o bem dos seus filhos, para o bem de nós. E testemunho do Evangelho. Então temos a oportunidade de, mesmo quando nós somos injustiçados, deixarmos claro para qualquer que seja, para o nosso coração, de que Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle de nada. Falei, pastor, mas então quando eu tenho um problema no meu trabalho, eu tenho que... Não, irmão. É direito? Vá para a justiça, que é a autoridade governamental. Certo? Certo. Tem um problema na família, você não vai para a autoridade governamental, vem para a igreja. Por sua liderança, para cuidar de você, ou para irmãos que são fiéis. Então, Deus estabelece alguns meios, algumas válvulas para nós não escaparmos e trabalharmos. Saiu no fight, né? Uma discussão com o seu irmão, ou alguém enganou alguém. Não é justiça, não é lá na justiça que você vai tratar isso. É na igreja, é isso que Paulo diz. Você não pode levar o seu irmão para litígio. A igreja tem que resolver isso. Como julgaremos o mundo, não podemos julgar uns aos outros, causas como essa, que a palavra de Deus nos diz. Mas quando se trata de pessoas que são incrédulos, não fazem parte dessa mesma fé, nós temos a justiça para isso, o governo para isso, para punir o mal, mesmo que seja eu. Então não tem esse negócio de que eu vou escapar de tudo, eu posso fazer o que eu quero. Não, tem aí todo um processo que o próprio Deus estabeleceu para cuidar dos seus filhos. E para que o Evangelho não seja manchado por atitudes nossas precipitadas. Se eu e você continuarmos insistindo com a rebeldia, nós nos encontraremos com o Senhor. E Deus não vai brincar com você. Você vai pagar toda a conta, do começo ao final. Mas Ele vai perdoar, claro que vai. Deus é um perdoador, se você de fato se arrepender dos seus pecados, da sua rebeldia, Ele vai perdoar. Mas há um processo agora de disciplina que Ele não vai tirar, para que você seja abençoado e que Deus possa fazer de fato o que Ele tem que fazer com a sua vida. Irmãos, como é bom isso. Sabemos que nós podemos de fato contar com a graça de Deus. E aí vai um detalhe final. Por que ele termina o texto dizendo que assim como Cristo, porque em nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos nos submetermos, nos sujeitarmos, sem que seja pela força do Espírito Santo, sem que seja pelo exemplo de Cristo. Então, se Cristo é o nosso exemplo, se o Espírito que habita em nós abre portas para entendermos submissão do modo como Deus quer, então não posso continuar com isso. Com o risco de fato, ter que prestar contas a Deus. Então, volte na pergunta. Se Cristo estivesse aqui e te pedisse para fazer alguma coisa, você não faria? Então, a diferença.
se o Espírito dele está conosco? João 15 diz o quê? 17? Eu não se turbe, 14, melhor dizendo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas não deixarei vocês órfãos. Deixarei o Paráclito, ou o Espírito Consolador, que fica convosco para sempre. Toda vez que você se rebela com qualquer autoridade, não importa qual seja, você se rebela contra Deus. E se essa autoridade não conseguir fazer o que tem que ser feito, Deus fará. Deus fará. E toda conta nós devemos pagar. É muito difícil, irmãos. Lutarmos contra essas coisas, contra essas atitudes que nós temos trabalhado nesses dias todos, que vão desde a reclamação, cobiça, crítica, dúvida e rebelião. Essas 5 atitudes, elas devem ser transformadas por atitudes que venham do Espírito de Deus para nós. E hoje, para terminarmos essa série, somos chamados a nos submetermos a Deus e a qualquer que seja a autoridade que Ele instituiu para o nosso bem e para o testemunho do Evangelho. Quando você se rebela, você dá mau testemunho do Evangelho. Você mancha o Evangelho de Cristo. Você não entende a graça dele. E tudo isso é muito complicado. Repito, falo isso com muita tranquilidade, porque não é fácil lutar contra a nossa rebelião. Não é fácil lutar contra os nossos desejos pessoais. E quando estamos sob a autoridade de alguém, nós podemos pensar que foi Deus quem colocou a gente ali, naquela posição, para sermos abençoados e protegidos, e para testemunharmos do amor de Cristo. Que Ele nos ajude, irmãos, a compreendermos isso. Se você está lutando com a sua rebelião, abra mão. Seus desejos, abra mão. Coloque-se diante do Senhor. Peça perdão. E viva pela graça dEle, que é o lugar onde nós nunca deveríamos sair, a graça dEle. Ele é um Deus amoroso. Por isso nos deu Cristo. Sem Cristo não dá. Mas com Cristo é muito mais fácil andar. Né? Tem até uma canção, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Né? Mas quando o Cristo não está nesse barco, porque o barco é seu, então você está perdido. E aí muitas coisas ruins começam a acontecer. Ah, mas Deus é ruim? Não, é consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Que Deus nos ajude a podermos, de fato, viver para a glória dEle e caminharmos com o Senhor. Quando houver dúvida se é rebelião ou se não é rebelião, converse com o Senhor, que nos dá orientação. Foi até bom, né? Foi meio rimado, né? Pode buscar pessoas confiantes, liderança pastoral, presbiterial e quem quer que seja amigos de pessoas confiáveis para te ajudar a tomar decisões que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade hoje à noite. Vivemos um tema tão difícil, porque ele mexe diretamente com os nossos desejos, diretamente, ó Deus, com circunstâncias que envolvem a nossa vida, de desejo de aparecer, de ganhar coisas, de fama, ciúme às vezes, falta de confiança nas coisas que o Senhor pode fazer. E isso vai então criando em nós, ó Pai, a ingratidão, a cobiça, e tudo isso nos leva para longe do Senhor. Vai construindo, ó Deus, uma pessoa que não é de fato a pessoa que o Senhor deseja. E isso vai criando para nós muitos problemas. Ajuda-me, a mim e aos meus irmãos hoje à noite, ó Deus, a considerarmos isso. Se em algum momento, em algum nível, nós estamos vivendo uma rebelião contra as autoridades que o Senhor instituiu, portanto, uma rebelião contra o Senhor mesmo. Traz à nossa memória isso, ó Deus, ajude-nos a compreender essa realidade e a buscarmos de fato ao Senhor. E quando a dúvida nos assaltar a mente e o coração, que nós busquemos alguém que possa nos ajudar, busquemos tua presença, olhemos para a tua palavra, ó Deus, e nos submetamos a ela, que nós nos submetamos debaixo da potente mão do Senhor, que certamente nos ajudará a vivermos melhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso e pedimos a tua bênção para essa semana, ó Deus, que nós temos, e começamos aqui na tua casa nesse primeiro dia, e pedimos ao Pai que todos os demais dessa semana possam eles nos ajudar e ser oportunidades de bênção na nossa vida, oportunidades de exercício espiritual
no que se refere à submissão, para pensarmos sobre a rebelião e a rebeldia, e desse modo, então, nos aproximarmos mais e mais do Senhor a cada dia. Abençoe cada irmão e cada irmã, cada marido, esposa, cada pai e cada filho. Cada um, Pai. Que nós busquemos essa semana servir e celebrar o Teu nome. É o que nós pedimos ao Senhor. A ajuda do Teu Santo Espírito que nos governa, que nos domina. Para que desse modo, de fato, pelo poder dEle, nós consigamos viver a vida que, de fato, exalta o nome precioso de Jesus. Aquele que entregou sua vida em nosso lugar, com uma prova cabal, prova completa, prova final do que é ser submisso. Por isso nós queremos que o Senhor nos ajude a termos o exemplo dele. E é através do nome de Jesus que nós oramos, Pai, buscando o socorro do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, temos hoje uma cantina,